Boa tarde, bom dia a todos e todas. Foi um prazer ouvir os colegas aí de mesa, os cumprimentos também pela fala, dizer que aprendi um bocado com vocês. Cumprimento também a organização do evento e, sobretudo, especialmente a Luciana, né, por coordenar a mesa e estender esse convite para que o Amorge estivesse aqui presente nesse evento. Parece até que eu combinei com o Hilário, mas não foi combinação, não. A década de 80 vai ser importante também para a minha apresentação aqui, e ele lembrou sobre um contexto distópico e sobre lutas políticas que os campos de instituição de ensino, do campo da preservação, precisam travar nesse momento, que é um momento delicado, né? Eu não sei se vocês acompanharam a apresentação da cerimônia de posse do Gilberto Gil na Academia Brasileira de Letras, mas o Gilberto Gil ele falou da existência de uma guerra em curso, né? Uma guerra em prol do obscurantismo, uma guerra em prol da desrazão, e que é um ambiente hostil para a área da cultura, para o movimento artístico, né? Para os artistas, e também para para os escritores, né? Agora a gente pode incluir, estender nesse grupo que está sendo hostilizado por essa guerra da desrazão, também a área da educação, da ciência, da tecnologia e do patrimônio, né? Das instituições de preservação do patrimônio. Eu digo isso tudo para reforçar a importância desse tipo de encontro aqui nosso. Parece que é um meio genérico e difuso, mas essas relações pessoais e com desdobramento institucional fortalecem também lutas, né? Existe uma ascensão mundial de uma extrema-direita violenta e burra, e a gente precisa fortalecer esses canais de contato, de comunicação, porque isso é um ato, é um gesto político também. Mas eu vim aqui para falar sobre o Amorge, né? Com a expectativa de trazer o Amorge para o centro dessa conversa, que é uma mesa sobre arquivos e preservação de patrimônio industrial. E aí eu me valho do que disse a Cláudia, falando da importância de se incorporar a história e memória dos trabalhadores para requalificar o campo de estudos e pesquisa do patrimônio industrial. Foi uma abertura ótima que você me deu, Cláudia, para eu inserir o Amorge nessa conversa. Bom, é preciso dizer que o Amorge ele é mais do que um arquivo, ele é um centro de documentação. Eu fico um pouco na dúvida, Hilário, mas talvez seja isso que você falou, que a gente precisa entender um conceito mais alargado de arquivo. Não sei se o centro de documentação pode estar nesse caminho, é possível que esteja, né? E para dizer que a gente não trata só da memória dos operários, mas trata da classe trabalhadora, né? De uma forma mais ampla, né? Não só dos operários, pensando estritamente, né? Os trabalhadores da indústria. Temos um acervo grande, são cerca de 200 metros lineares de documentação. Isso dá se você empilhar essa documentação, é um prédio, a altura de um prédio de 30, 40 andares, né? Então, é uma documentação significativa sobre a memória do trabalhador, suas formas de organização e suas estratégias de luta política. E elas são as lutas políticas, desde as mais ambiciosas, para a gente influir diretamente nas estruturas das nossas organizações sociais, mas também lutas políticas no cotidiano para garantir a sobrevivência, né? O trabalhador luta e se mobiliza para conseguir perdas salariais, para que ele consiga voltar a comer o que ele comia há 6 meses atrás, né? As mobilizações de greve são mobilizações por perdas de salário, por processos inflacionários. É uma vida de dureza. Eu digo isso porque, às vezes, os processos de mobilização de luta dos trabalhadores pode sugerir uma radicalidade, mas não é radicalidade, porque, trazendo aqui a experiência dos movimentos, por exemplo, grevistas dentro de fábricas e indústrias, a maioria desses trabalhadores se organizam na grande maioria dessas experiências, se organizam não é para tomar os meios de produção, para tomar a fábrica, não. Eu insisto,
são reivindicações pontuais para garantir a reprodução material das suas condições de vida, das suas condições de existência. O tempo é curto, eu preparei um slide um pouco maior do que eu precisava para essa apresentação aqui, eu vou pular algumas coisas. Eu queria dizer que o Amorge ele não é um arquivo solto, ele está preso e vinculado ao FRJ, portanto, é um patrimônio federal e um patrimônio público. Ele é coordenado pela professora Elina Peçanha, professora da UFRJ, que tem estudos na área da formação e da trajetória da classe trabalhadora no Rio de Janeiro, estuda processos de trabalho e resistência operária, sindicalismo, direito do trabalho, legislação e justiça do trabalho. E a Elina Peçanha é professora aposentada do UFRJ, como falei, coordena, né, coordenadora do Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro. Um arquivo que é criado na década de 80, precisamente em 1987, no mesmo passo em que estavam sendo criados os primeiros cursos de pós-graduação em Ciências Sociais na UFRJ. Quer dizer, eram grupos de pesquisadores, estudantes e professores que estavam demandando mais tempo de pesquisa, né? Pesquisa de maior fôlego. E foi a partir das pesquisas feitas sobre o trabalhador carioca no Rio de Janeiro, sobre a classe operária no Rio de Janeiro, que se produziram as primeiras documentações a partir das quais o Amorge foi criado. E é preciso destacar a década de 80, é uma década dura, né? Eu só vou citar duas figuras, só para vocês saberem, para relembrar, né? O peso de que era a década de 80, né? Com Reagan nos Estados Unidos e a Thatcher, Margaret Thatcher, no Reino Unido. Quer dizer, são as políticas neoliberais vindo com força para desregular as poucas garantias e direitos sociais que foram conquistadas no período da social-democracia, né? Agora, imagina o que não era para a gente essas políticas, o que são, né, atualmente, o que foram na década de 80, essa hegemonia de pensamento neoliberal para atacar os direitos dos trabalhadores num país como o Brasil, né? Está numa periferia do capitalismo, onde esses direitos foram marginalmente conquistados. Então, era uma guerra muito dura. Aí, imagine vocês criar um centro de memória que vai tratar de estudos da classe trabalhadora, e num período em que essas discussões entre direita e esquerda estavam começando a ser muito relativizadas, né? Como também eram e continuam sendo relativizados hoje em dia, a relação e a oposição entre capital, o grande capital, e a classe trabalhadora, né? Então, é mérito do grupo de trabalhadores, professores e estudantes que se empenharam na criação de um arquivo importante na década de 80. Ao longo desses mais de 30 anos de vida, o Amorge contou com doações que foram importantes de diferentes setores, né? Tanto dentro da universidade, da documentação que veio a partir das pesquisas acadêmicas, doações de militantes partidários e sindicais e de movimentos sociais. Eu estava em dúvida, eu separei alguns documentos que eu vou passar separando alguns pontos que eu acho que são sensíveis aqui para o debate do patrimônio industrial. Dizer que eu fiquei na dúvida, né? Era muito documento, qual documento que eu vou escolher, essa seleção é meio... Eu fiquei em crise um tempo, o que pode ser útil para uma apresentação, de que maneira eu entro aqui nessa mesa, fazendo um nexo com o patrimônio industrial, as possibilidades são enormes, e fiquei em dúvida, né? Só que aí, no início desse mês, houve uma greve na CSN. Eu não sei como é que foi o desfecho dessa greve, mas paralisou Congonhas, Itaguaí e Volta Redonda. E aí eu me lembrei de um acervo que nós temos, aliás, são vários acervos que tratam sobre a greve da CSN de 1988, volto de novo à década de 80. Uma greve que mobilizou 10 mil operários, paralisando uma das maiores siderurgias do mundo. Isso não é pouca coisa, não. E como a questão do patrimônio é uma questão central para a gente entender as disputas à época, né? Os argumentos em favor e contra os grevistas, a mobilização dos trabalhadores, e também a questão do patrimônio no que diz respeito
os registros da memória, né? Também continuam em disputa. Esse é um cartaz aqui da oposição sindical. É importante pensar o contexto da greve de 88, que ela só foi possível pela conquista da direção do sindicato e pela oposição sindical, né? Esse é um cartaz da disputa da greve da campanha de 83, que levou a oposição sindical à direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende. A greve de 88 incorporou muito das lutas políticas anteriores, em termos de mobilização e organização dos trabalhadores. Vocês imaginam o que é mobilizar 10 mil trabalhadores dentro de uma fábrica? Se não tiver um programa e uma organização bem definido, a greve não se sustenta. As reivindicações eram para reposição salarial, a implementação dentro da fábrica de turnos de 6 horas diárias de trabalho, que isso era uma garantia constitucional, lembrando que a Constituição, essa greve ela começa no dia 7. A Constituição ela foi promulgada 40 dias antes. Entendeu? Então, era no frescor da chamada Constituição Cidadã que os trabalhadores se mobilizaram para reivindicar as 6 horas, né? E estavam ali exercendo o seu direito à greve. E também a incorporação de perdas salariais com os planos econômicos do governo Sarney, principalmente o Plano Bresser, que congelou o salário dos trabalhadores, e essa reposição não aconteceu, né? Então, eles se mobilizaram para fazer essas reivindicações que são, embora o ato da greve para parar uma indústria seja um ato que contenha o seu grau de radicalidade e violência, as reivindicações eram reivindicações singelas. A direção da CSN não acatou as reivindicações dos trabalhadores, acionou a justiça para que houvesse reintegração de posse, o juiz expedita um mandado para que os trabalhadores fossem retirados, e aí o governo Sarney mobiliza o Exército, né, para fazer essa reintegração de posse. Uma mobilização, uma verdadeira estética de guerra, sabe? É metralhadora, é canhão, é um aparato bélico que envolveu as polícias militares e o Exército do Rio de Janeiro, de Juiz de Fora e de Volta Redonda e das regiões ali, Barra Mansa e Resende. O argumento dos militares era que eles precisavam proteger o patrimônio industrial. E eles, né? A gente tem uma coleção da CSN, uma pesquisa feita pela professora Regina Morel, que é uma série de recortes de jornal recuperando a cronologia da época. Olha, e nessas reportagens, quando o Exército ou o governo tem a voz para defender a violência que foi feita contra os trabalhadores, eles dizem que é para defender patrimônio industrial, ou patrimônio nacional, ou patrimônio público. Os trabalhadores, nesse sentido, do ponto de vista do agressor, o trabalhador é como se fosse uma ameaça ao patrimônio. Os conflitos não ficaram restritos aos muros da CSN, da siderúrgica de Volta Redonda, né? Os confrontos foram vistos por toda a cidade de Volta Redonda, houve um envolvimento muito grande da cidade com a indústria. Isso aqui são os trabalhadores ocupando o pátio da fábrica, né? Primeiro dia de greve, 5 mil trabalhadores. No segundo dia de greve, já com a presença do Exército, o Exército pensou que fosse intimidar os trabalhadores, houve o dobro, né? De 5 mil pulou para 10 mil. 10 mil trabalhadores no pátio da fábrica, ocupando a siderúrgica de Volta Redonda. Esse aqui é o aparato de guerra montado para fazer o enfrentamento dos trabalhadores. Isso aqui é só uma foto que tem uma lente, né, que aproxima. Foi um aparato realmente de guerra, de enfrentamento. O Exército não chegou negociando. Nas primeiras batalhas, nos primeiros enfrentamentos dentro da CSN, eles usaram bombas de efeito moral e, como os trabalhadores resistiram, eles começaram a usar
armas letais. Tanto que foram, da noite do dia 9 para o dia 10, foram 3 trabalhadores assassinados nessa greve de 88. Aqui são os conflitos que eu falei, né, que não ficaram restritos aos muros da usina. Né? A cidade se envolveu muito com a greve. Vocês estão vendo aqui a aciaria, os trabalhadores no teto da aciaria? Isso é a imagem que está passando para vocês? Sim. A aciaria é o coração da siderúrgica, né? É ali que eles transformam os minérios em ferro-gusa. Esses fornos eles precisam ficar ligados 24 horas por dia, o tempo inteiro, porque se eles forem resfriados, esses metais eles se solidificam e danificam toda a estrutura dos fornos. Eles chamam de alto forno. Então, os trabalhadores são muito competentes, né, em administrar aquela rotina ali de trabalho. Eles têm um saber técnico, que é um saber muito sofisticado, apesar da rudeza do ambiente. Né? O ambiente é um ambiente muito rude, de um trabalho muito difícil, fisicamente muito desgastante. Durante essa greve, o alto forno ele foi abafado, existia um perigo de que esse alto forno não fosse recuperado, então os trabalhadores eles se envolveram na recuperação desse alto forno. Tem um trecho de uma entrevista, de uma reportagem do Jânio de Freitas, que é um jornalista importante, que ele conta um pouco como é que é o peso, né, de se trabalhar numa aciaria, num local desse. É realmente uma dificuldade muito grande. Isso é uma foto assim que pode servir para ilustrar o esforço dos trabalhadores em preservar, no sentido de preservar esse patrimônio industrial. Né? Esse documento é uma singeleza do Amorge, né? Porque isso recupera o período onde os 3 trabalhadores foram mortos dentro da CSN, e foi preservado e guardado junto ao documento uma fita de luto, né, em respeito e em memória aos 3 trabalhadores que foram assassinados, Valmir, Barroso e William. Então, a Amorge guarda essa fitinha desses 3 trabalhadores. No ano seguinte, foi construído um memorial, que é o Memorial 9 de Novembro, né, que marcaram esses acidentes mais graves, né, a violência mais grave dentro da indústria, que foi um memorial construído pelo Oscar Niemeyer. Esse memorial ele traz a imagem, o contorno de 3 corpos, simbolizando os corpos que foram assassinados, desses operários que foram assassinados dentro da fábrica. Né? A gente pode incluir a ideia de patrimônio, esses monumentos que reivindicam essas memórias de luta. Né? Nesse sentido, vale a gente recuperar aquilo que o Benjamin diz nas teses sobre o conceito de história, que é preciso a gente olhar para o passado para reivindicar uma memória de luta e de acúmulo político. Né? A gente só age no presente se a gente rememorar os trabalhadores de ontem. Então, esses marcos, esses símbolos são importantes para o campo da memória dos trabalhadores, do patrimônio industrial, para que se registre na memória esses acontecimentos. Tem um documentário no YouTube, depois eu posso posso reproduzir para vocês aqui o endereço, em que foi feita uma pesquisa recente, deve ter uns 3 ou 4 anos, e que 1/3 da população de Volta Redonda não desconhece a história da greve, mesmo tendo um monumento no centro da cidade que faça menção a essa greve e a violência que esses trabalhadores ficaram submetidos. Né? Então, não basta também o patrimônio, o monumento ser preservado. Né? É preciso que haja um movimento pedagógico, né? Político e pedagógico em torno desses monumentos, desses patrimônios. Tem outros cartazes também aqui, não vai dar tempo de eu reproduzir. É importante fazer um registro desse patrimônio, mas também trazer para o debate, para a discussão, como é que a gente transforma isso numa ação pedagógica, política e pedagógica, né? De preservação e, ao mesmo tempo, de reafirmar essa memória, que é uma memória, nossa, importante. Né? Esse monumento foi inaugurado 1º de maio, em homenagem ao Dia do Trabalhador, no ano seguinte, em 1989. Né? Houve uma cerimônia bonita em Volta Redonda, e nesse documentário que eu falei para vocês, mostra que, inclusive, a banda municipal
de Volta Redonda tocou a Internacional Comunista. Presente uma série os trabalhadores estavam presentes, a população estava presente, e foi um evento que foi bem noticiado pelos meios de comunicação. Agora, na madrugada do dia 1º para o dia 2, esse monumento sofreu um atentado à bomba, um atentado terrorista. A Comissão da Verdade não conseguiu chegar a um parecer definitivo, mas são sérias suspeitas que esse atentado tenha sido cometido, são suspeitas, por agentes do Exército, né? Eles que têm expertise em bomba. Então, esse monumento foi destruído. No processo de recuperação do monumento, o Niemeyer veio a público, ele como é autor da obra, veio a público para dizer que queria que o monumento fosse recuperado, mas que deixassem os registros da marca e da violência no monumento, que é para que esse monumento também trouxesse a memória dessa agressão, dessa violência, né? E assim foi feito. Há pouco tempo, isso tem pouco mais de 10 anos, o monumento passou por um outro processo de revitalização que apagou parte dessas agressões. Então, por isso que a gente fala, né, que é sempre um campo em disputa, né? Mas é isso, assim, o monumento continua de pé, o monumento é em homenagem aos 3 operários mortos, a praça recebe o nome de Juarez Antunes, que foi um sindicalista metalúrgico importante, foi deputado federal e morreu em situações suspeitas. Em 89, depois que ele conseguiu assumir a prefeitura de Volta Redonda. A praça conta ainda com um monumento, em uma estátua em homenagem ao Dom Valdir Calheiros. Ele foi importante porque ele era um religioso ligado à teologia da libertação e organização dos operários dos trabalhadores, né? Então, assim, a praça acumula referências importantes, né, para a gente pensar esse evento. Mas é isso, Lu, obrigado. Obrigada, Rodrigo.